Olá, torcedor, um abraço. Estamos chegando para mais um Esporte Hoje aqui na sua Web TV Andradas Hoje, né? E vamos conversar. Nós já conversamos com o Adriel, você se lembra, campeão mundial, né, de jiu-jitsu. E hoje vamos conversar com o Adriel e com o seu professor, né, o Josué Tavares, o popular Shin. Seja bem-vindo, Shin. Vamos falar um pouquinho aí sobre jiu-jitsu e sobre essa carreira, né, maravilhosa aí, precoce, né, do Adriel. Seja bem-vindo. Muito obrigado, André. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Aquela vez não deu certo a gente passar pela entrevista. O Adriel estava presente, né? Pôde falar um pouco da história dele. E estamos aqui hoje podendo falar um pouco do jiu-jitsu, né? Os benefícios do jiu-jitsu são muitos. E essa grande fera aí que está se transformando, o Adriel aí, estamos construindo um atleta aí que vai representar Andradas por onde ele for, né? Ele vai lembrar que ele veio de Andradas. Legal, que maravilha. Isso. Legal. Bom, Shin, vamos chamá-lo de Shin, que é assim que ele é conhecido, né? O professor Josué Shin. O jiu-jitsu em si. Falar um pouquinho sobre o jiu-jitsu para quem não conhece. Olha, o jiu-jitsu, a gente fala jiu-jitsu, né? Não tem como a gente apagar a história do jiu-jitsu, né? Vindo da família Gracie, né? Isso. É uma arte marcial vinda do Japão, conhecida como Jujutsu, que era toda a arte de mão livre, se dava o nome de Jujutsu. E chegando até nós veio, né, o Jigoro Kano, né, um japonês, a imigração japonesa, no período de 1910, conheceu o Carlos Gracie, né, o grande patriarca da família Gracie, e teve a oportunidade de conhecer mais voltado para o jiu-jitsu do que o próprio judô, né, que os japoneses vinham trazendo o judô, espalhando ali pelo ocidente, certo? E o Carlos Gracie teve a oportunidade de estar aprendendo com ele, depois se mudou para o Rio de Janeiro, né, passando todo o conhecimento para os irmãos, né? E entre os irmãos, o mais jovem tinha o Hélio Gracie, passava por problemas de saúde, desmaiava, né? E não praticava, porque eles viam que ele, pô, não é, para você não serve, né? E um dia veio um aluno, queria treinar com o Carlos, programado para treinar com o Carlos não estava presente, e o Hélio se propôs dar essa aula. E aquele aluno gostou da aula do Hélio. Então a primeira aula do Hélio Gracie foi ele dando aula, certo? Então de ver, ele conseguiu aprender. E passou o conhecimento para os filhos, né, onde mudou o mundo da arte marcial, né, que através de um dos filhos de Hélio Gracie se criou o UFC, o maior evento de artes marciais mistas do mundo, hoje de artes marciais mesmo, né, conhecido mundialmente, né, se originou pela família Gracie também. E graças a eles, né, temos hoje a oportunidade de vestir o kimono. Eu trabalho com jiu-jitsu, vivo disso hoje, e poder compartilhar e multiplicar os benefícios que o jiu-jitsu trouxe para mim e eu repassar para os meus alunos, né? Perfeito. A diferença ou a semelhança entre o jiu-jitsu e o judô? Olha, a princípio, numa competição de jiu-jitsu é bem semelhante com o judô, né? Começa a luta em pé, luta de agarrar, né? E no judô, quando você executa o golpe perfeito, né? Você venceu a luta, que seria colocar o adversário de costas no chão, né? Projetar ele de costas ao chão. No jiu-jitsu são apenas 2 pontos, né? Sim. A nossa luta ali começa realmente no chão, né? O forte, o carro-chefe do jiu-jitsu é a luta de chão. Então é o objetivo de fazer com que o seu adversário venha desistir do combate. Né? Nós temos os 3 tapinhas, o anúncio de voz, falando deu. Ou seja, você tem que pô-lo no chão e imobilizá-lo ali. Isso. Na parte esportiva, temos a parte de defesa pessoal, que sai um pouco do âmbito esportivo, né? Que aí entra defesas de todos os possíveis ataques. Né? Até faço sempre, quando faço apresentação, gosto de ter uma garota, aluna minha, principalmente quando fala sobre questões de abuso, né? Porque vai pro chão, aquele contato total, e o nosso forte é o chão, né? É realmente a luta de chão, que é o jiu-jitsu, né? Que é hoje mundialmente conhecido. Hoje um lutador, por exemplo, de MMA, que é o grande, não, é o que cresceu, que divulgou, se ele entrar num evento esportivo desse, ele tem que saber jiu-jitsu. Não é mais o carro-chefe do jiu-jitsu como a luta principal, mas é uma das lutas principais. E o jiu-jitsu, assim como o judô, ele tem aquele segmento de faixas também? Sim, fazemos o procedimento, segmentos de faixa, né? A graduação, né? Ali a faixa é mostrar o procedimento, o progresso do aluno, ele crescendo, né? Ele vai entendendo. E também nas competições, né? Perfeito. Divisões de níveis técnicos também. Joia. Hoje o Adriel está em que faixa? Hoje o Adriel se encontra na faixa laranja. Laranja, que seria? Quando dentro do jiu-jitsu, quando você é criança, abaixo dos 16 anos, então segue uma coloração de faixa. É branca, cinza, amarela, laranja, verde, depois vem azul. A partir dos 16 anos,
Se você faz mais de um ano de jiu-jitsu, automaticamente você já vai para a faixa azul. Então, é branca, azul, roxa, marrom e preta. O Adriel hoje nesse ano faz 15 anos, né, Adriel? Faz 15 anos. Então, ano que vem, automaticamente, dependendo de qual faixa que ele estivesse, dessas coloridas que eu falei antes, ele já vai para azul, né, com um ano de experiência. Que legal. E com essas medalhas conquistadas aí, é rapidinho, né? Sim, sim. Ele vai... tanto é que teve a graduação, até a faixa a cinza, a primeira competição que ele participou, para ele poder participar, que não tinha adversários, né? A gente graduou ele na faixa cinza para ele poder lutar. E ele foi, né, a primeira experiência, já pegando um nível de faixa maior que da qual ele estava. Lutou bem, né? Perdeu a luta, né, por pontos. Perdi, né? Por vantagem. Isso, por coisa vantagemzinha. E foi a sementinha plantada, né? Que ele pegou o gosto da coisa. Foi bom. A gente costuma dizer que por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. E aqui, no caso, por trás de um grande atleta tem que ter um grande treinador, né, Adriel? E o Shin é isso mesmo? O Shin a gente desenvolveu na competição mesmo uma conexão muito grande por conta de, na hora que como ele vê a luta de fora, ele enxerga posições e ataques que eu não consigo enxergar na hora. Então a gente tem essa conexão dele falar, eu agir ao mesmo tempo, já entendendo o que ele falando e aplicando, é muito bom. Então a gente desenvolveu uma conexão muito boa, já nas competições mesmo. É bacana isso, tem que ter aquele sincronismo, né? Porque você, enquanto você está lutando, você está atento ali naquilo que você está fazendo e, ao mesmo tempo, ouvindo o que o treinador está te passando. Então tem que ter mesmo essa conexão, né? Sim, e também focar na voz dele. Porque, por exemplo, onde a maioria dos campeonatos maiores são lá no Ibirapuera, em São Paulo, várias lutas ao mesmo tempo. 12 áreas de luta, lutando ao mesmo tempo, e muita gente gritando. Isso. Então, você tem que conseguir focar na voz de uma pessoa só. Em meio ao tanto que tem gente gritando para todas as lutas ao mesmo tempo, você tem que ter uma conexão a mais com aquela pessoa, no caso, com o Shin aí, que a gente está desenvolvendo cada vez, quanto mais competição eu tô indo, mais conexão. Porque ali no jiu-jitsu, o Shin, né, no caso o técnico, ele fica bem ao lado ali, né, e gritando mesmo. Dependendo da competição. Tem competição, por exemplo, a última que a gente foi no Sul-Americano, né, no Ibirapuera, o ginásio parece um coliseu romano. Isso, é lá no fundo, a quadra, então eu quase pendurava assim, só que o meu tom de voz, quando eu falo, ele dá uma alcançada para entender. E aí, dentro do treino, eu faço esse trabalho, quando eu começo... Mas o trabalho de coach, né? Às vezes tá rolando, eu pego aquele aluno em si e começo a passar a comunicação com ele. Ele entender a informação. Temos o vocabulário técnico, ele aprende no dia a dia, ele entender a comunicação. E confiar. Ele tem que confiar no que eu tô falando. Principalmente confiar. Exatamente. Ele confia no que eu tô falando. Ele faz isso, ele pega e faz e dá certo. Pô, legal. Né? Então, nas competições, o legal é isso. Quando você, na luta, na competição, a gente tem o costume de dizer que você não perde, você aprende, realmente. Com certeza. Com os erros, pô, você errou aquela vez, aquela pegada, foi aquele movimento, a gente pode trabalhar em cima disso, entender? A gente até fez um teste esses dias na academia, né? E tava treinando com um homem já, um rapaz que treina com a gente, com experiência de jiu-jitsu forte, muito bom também, um aluno nosso. E o Adriel tava lá levando aquele desacerto, né? O rapaz tem 20 anos, o Adriel tem 14, né? Aí eu tinha 2 alunos do meu lado e eu comecei a falar, pô, Adriel, faz assim, ele, faz assado, ele, segura, espera. Aí os caras olhou pra mim e falou assim que a gente faz a competição, assim que funciona, entendeu? Então se eu tô lá é pra dar essa assistência, então não tem o porquê eu estar lá se eu não conseguir desenrolar essa assistência pra ele. Justamente, e ele assimilar, né, tudo que você fala ali. Exatamente. A gente às vezes assistindo, né, uma apresentação de jiu-jitsu, uma luta, né, de jiu-jitsu, a gente fica imaginando como é que o atleta, né, consegue fazer aquilo tudo ali e tal, mas por trás está o técnico ali que está orientando e o atleta, conforme o Adriel disse, recebendo aquilo e aplicando, né? Exatamente. Agora, o Shin, você tem aí a academia, né? Vamos divulgar aqui, tem que divulgar, é claro. Sim. A pessoa que queira, o garoto, a garota que queira fazer o jiu-jitsu, como ele deve proceder? Tem que ter algum preparo antes, alguma coisa. Enfim, eu quero fazer o jiu-jitsu. Certo. Eu tenho lá meus 12 anos de idade. Perfeito. Como é que eu faço? Primeiro, vamos passar o endereço, né, que é na rua Eduardo Amaral, 304. A gente é a nossa academia PR Andradas, representamos aí o Paulo Rezende, conhecido pela região aqui de Minas. Atrás do Pavilhão do Vinho. E temos aí os horários, divisões de turmas. Então, o horário de 12 anos para cima,
Às segunda e quarta e sextas, às 4h30 da tarde e às 6 horas da tarde. Certo. Às 16h30 às 18h. Depois temos horário de crianças abaixo de 12 anos até uns 6 anos, 5 anos. Das 18 horas até as 19 horas, de segunda, quarta e sexta também. E tem os horários dos adultos também, são no meio da semana. A semana inteira temos aula lá. Com relação à saúde e tal, tem que ter um atestado médico, alguma coisa? Sim, a gente está providenciando, tem a ficha do aluno, está até pronto lá, eu tenho que entregar para os meus alunos, a gente está providenciando essa questão aí para a gente mostrar o máximo de profissionalismo no nosso trabalho. Perfeito. Né? A gente tem um contrato, né, o aluno vai chegar, vai fazer, vai ter a aula experimental dele, para ele saber como é que é. A gente está preparando para a gente dividir também as aulas em si. Eu e o Pedro estamos criando esse sistema, que já foi criado, a gente já vai pôr em prática. Sim. Certo? Para poder entregar o melhor serviço de acordo com a necessidade do aluno. Isso. Porque é muito assustador chegar lá uma pessoa da qual nunca praticou luta, não tem um biotipo atlético. Isso. Ele vai olhar aquela galera se pegando e falar, isso não é para mim. E pelo contrário, é mais para ele ainda. É mais importante para ele. Aconteceu com o Adriel, ele até me pegou no contrapé aqui, né? Porque eu disse que, eu falei, era o sonho teu. Ele falou, não, eu nem imaginava lutar, né? Jiu-jitsu. E de repente foi fazer, gostou e tá aí campeão hoje. Exatamente. A gente tem alguns alunos que chegam assim, e você olha para o aluno, às vezes você vê que tem uns que tem uma pegada da primeira aula que ele é atlético, assim, que ele tem uma grandes condições de virar um atleta. O Adriel chegou como um aluno comum, como qualquer outro, igual esses casos que eu estou dizendo. E ali ele foi gostando, se dedicando, se esforçando. Dali a pouco, a dedicação dele superou alunos da qual era melhor do que ele dentro do tatame. Você entendeu? disse aí a palavra-chave, né? Dedicação. Dedicação, esse é o segredo. Esse tem é o outro segredo, não tem outro. Aliás, em todas as áreas, né? Em todo, Exatamente. Né? Se você não se dedicar naquilo que você faz, você pode até fazer, mas não será bem feito, né? Não, nunca vai ser, né? Às vezes a pessoa quer ter excelência em algo. Primeiro ela tem que se identificar, né? Tem que saber que, pô, essa é minha praia. Estou fazendo um negócio legal, eu gosto, faço bem. Então ela conseguiu se identificar com aquilo. Depois, dedicar. Força total. A gente tem visto, Josué, a ascendência, né, vamos dizer assim, do jiu-jitsu, depois que o UFC passou a ser mais divulgado, vamos dizer assim, né? Porque de uns tempos para cá, vamos pôr aí de 10, 15 anos para cá, que o UFC, hoje você liga a televisão lá no canal Combate, você vê. Aí a mãe, por exemplo, vê aquilo, nossa, meu filho levando essas pancadas e sangrando e tal. Quer dizer, aí que o jiu-jitsu começou a ganhar mais força também, né? Exatamente, né? Quando a família Gracie criaram o UFC, o evento, qual que era a ideia? A ideia é que eles mostrassem para o mundo a eficiência da arte marcial da qual eles praticavam. Provando ao mundo que ela era mais eficiente do que outra arte marcial. Que não é o que é o esporte que é hoje. Hoje é o MMA, Mixed Martial Arts, mistura de artes marciais. Então hoje o cara treina wrestling, boxe, muay thai, jiu-jitsu, tudo englobado num só. Antigamente não, antigamente era o faixa preta de jiu-jitsu versus faixa preta de karatê. Faixa preta de karatê versus o faixa preta de muay thai, um exemplo. E aí eles colocaram, né, frente a frente um com o outro, qual seria a melhor luta, né? E o jiu-jitsu levando a luta pro chão, onde as chances de uma pessoa fisicamente menos forte que a outra, através da técnica de movimentos de alavanca, movimento circular, né? Ele conseguir vencer alguém mais forte. E isso provando na prática, né? Que na época do UFC tinha muito famoso, o WWE, aquela luta combinada, né? E o pessoal, pô, é marmelada. E sempre teve isso com os lutadores de jiu-jitsu querendo mostrar pro mundo. Pô, não é marmelada, a gente tem que mostrar pro mundo que isso é real. Perfeito. Entendeu? E aí os outros atletas viram, poxa, se a gente não souber essa luta, vai ser impossível ganhar deles. E aí o mundo inteiro começou a praticar. E também não podemos tirar aí o critério também, enquanto alguns Gracies estavam trabalhando para o MMA, para divulgar o jiu-jitsu, tinha outros Gracies também trabalhando para o jiu-jitsu esportivo profissionalmente. Né? Então hoje a gente veste kimono, tem parcela grande deles também, né? Porque eles tiveram essa visão e acreditar que aquele esporte poderiam viver daquilo, né? E os inúmeros benefícios que são... A gente vê no UFC muito dinheiro envolvido, né? Ali corre um dinheiro danado. O jiu-jitsu, ele dá dinheiro também, financeiramente falando, compensa o atleta. O caso do Adriel, 14 anos. Se ele seguir a carreira no jiu-jitsu, ele vai ganhar dinheiro com isso? Ou ele tem que já preparar um outro esquema? Olha, hoje o jiu-jitsu está começando a dar dinheiro agora, né?
O UFC também, vamos dizer assim, a gente fala milhões, mas se a gente analisar mais a fundo, milhões para quem investe, para quem Fica aposta. por trás ali. Não é quem Entendeu? entra lá. Não é bem assim. Quem no entra toque, não é. para a pessoa chegar ao patamar de estar ganhando, vivendo muito bem ali, ele tem que passar aí por uma caminhada dura. Isso. Certo? E o jiu-jitsu está ganhando esse espaço graças aos próprios americanos, que eles têm muito esse jogo de trash talk que os boxers tinham, lutadores de boxe, né? De ficar, pô, vou te pegar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E alguns lutadores de jiu-jitsu americano começaram a trabalhar muito bem essa questão de divulgar a luta. Aí começaram a fazer lutas casadas, que é diferente de campeonatos de jiu-jitsu. Aí na luta casada, vai lutar só uma luta com fulano, tanto tempo de luta, criava-se as regras no momento. E aí começou a expandir, abrindo espaço também. Agora os próprios campeonatos de jiu-jitsu viram que esse mercado está crescendo, está começando a ganhar dinheiro também. Hoje tem atletas de jiu-jitsu que só vivem de jiu-jitsu. Antigamente, por um atleta viver da luta, ele tinha que lutar o MMA, que na verdade era o vale tudo antigamente, que era mais pesado ainda. É verdade. É o tal negócio, né? O que a gente diz, quem tá ali apanhando, levando pancada mesmo, ganha uma coisinha assim. Quem tá por trás, né? Adriel, quando você esteve aqui, vamos voltar, né, a falar aí sobre a sua participação, a sua evolução no jiu-jitsu, sempre conquistando medalhas. Próximo campeonato é agora, né? Vai ser, falta um pouco menos de um mês para a próxima competição, que vai ser o Campeonato Brasileiro. Isso. No Ibirapuera também, que vai eu e o Shin de novo, vai só a gente. E eu vou lutar novamente as duas categorias, com e sem kimono. Tentar trazer aí bons resultados. E vai ser minha primeira competição de faixa laranja. Ainda não estreiei a laranja nas competições. E uma categoria nova também, que eu vou estar lutando pela primeira vez. É a única medalha que o Adriel não conquistou até agora, que é a medalha do Campeonato Brasileiro. E dessa vez, pelo jeito, vem, né? Sim, a gente está trabalhando muito para isso, treinando muito, fazendo treinos difíceis, né, para mim, com caras mais pesados, mais experientes, dificultando o meu jogo, que eu gosto de pouco, colocando contra pessoas que conseguem matar bem meu jogo, me travar bastante, para mim conseguir desenrolar em cima do jogo dos outros parceiros de treino. Perfeito. Oxim, eu costumo dizer uma coisa, a gente, para conquistar, né, a gente tem que ter a dedicação, que a gente já citou aqui, e principalmente, ao lado da dedicação, a humildade, né? A pessoa tem que ser humilde. Não é bater no peito, eu conquistei medalha, eu sou isso, eu sou aquilo. Tem que ter, e a gente nota isso no Adriel, né? Demais. Isso é importante, a gente fala, né? Porque quando no começo, né, as pessoas estão caminhando, estão construindo, né? O problema é na hora que a pessoa começa a se destacar, começa a aparecer, começa a ter benefício em cima daquilo. Aí eu acho que tem que ser mais humilde ainda, né? Para mostrar que ele não é nada, cara. Se ele... a gente pode acordar um dia de manhã, não tá legal de saúde. Justamente. E a gente somos muito significantes nessa vida, entendeu? Isso nos mostra o caráter dele. Que mesmo ele estando aí, trazendo bons resultados, continua o mesmo garoto, humilde, né? Eu tenho uma coisa comigo, não te cortando, mas eu tenho uma coisa comigo. Quando eu bato o olho, eu já, sabe? Sim. Quando o Adriel veio aqui para a entrevista, eu falei, esse menino tem assim, ele vai longe. Exatamente. Ele vai longe, porque tem carisma, a humildade dele é uma coisa cativante, né? Exatamente, isso é importante. Isso é importante ele levar para a vida. Eu costumo dizer nas aulas, eu faço muito... Eu falo pra caramba, né? Então eu gosto muito de me comunicar. Desde a parte de informação técnica, a parte da luta, a uma mensagem, né? Final de aula. A gente trabalha muito a cabeça, principalmente dos jovens, né? É a geração que mais precisa, né? Perfeito. São eles que estão começando a vida, são eles que vão ter propostas. Tá na idade crítica, né? Exatamente. E a coisa mais difícil, André, é a gente manter um grupo grande de adolescentes na academia. A gente tá lá com a turminha, de vez em quando some um, aparece outro. Mas manter aquele fluxo grande é difícil pra caramba. Fazer com que eles entendam isso. Fazer com que o mindset deles venha expandir para eles evoluírem, para eles crescerem, ser muito mais do que campeões no pódio. Ser campeões na vida. Na vida. Isso é que é importante. Exatamente. Oxim, foi um prazer tê-lo conosco aqui, né? A gente agradeço. Havia combinado e não deu certo, agora deu. Gostei demais desse papo. A gente vai continuar falando do jiu-jitsu, mas... lá para frente, se Deus quiser trazer o Adriel aqui novamente com a medalha de campeão brasileiro, né, Adriel? Com e sem kimono, vai trazer as duas, se Deus quiser, né?
Parabéns a você, Shin, a sua academia, pelo trabalho que você vem realizando aí com esse pessoal. Mais uma vez, parabéns para o Adriel, viu? E a gente fica aqui na torcida que essas medalhas venham mesmo. Tá bom, Adriel? Obrigado, André. Valeu, Shin. Até mais. E pode contar conosco aí. Muito obrigado, valeu. Beleza? Valeu. Tá aí, termina aqui mais um Esporte Hoje pela sua Web TV Andradas Hoje. A gente volta na sexta-feira com muito mais para você. Uma boa tarde e até lá.